Adamantina, né? Eu me formei no ano de 2021, é bem recente, sou bem novinha de formada, mas já tenho formação desde o período da faculdade. Eu sempre fui fazendo já especializações, né? Já terminei a graduação com a especialização de tratamento com gestantes, com pós-operatório, tanto pós-parto quanto cirurgias plásticas. E também fiz especialização na parte de estética facial e corporal. Mas hoje nós vamos falar mais profundamente sobre a fisioterapia durante a gestação, né? E no puerpério, que é aquela fase ali, o período de 6 a 8 semanas, né? Questão de adaptação tanto da mãe quanto do bebê, tá? Eu não trouxe nenhum slide, então vai ser mais uma conversa mesmo. Quero que vocês, caso tenham alguma dúvida também, podem ficar abertos para perguntar, tá? Durante a gestação, né, desde a concepção, o nosso corpo tem inúmeras mudanças, seja em questão de hormônios, né, fisicamente também nós começamos a ter muitas mudanças, questão de gravidade, de equilíbrio do nosso corpo, a gente acaba perdendo por conta do peso, né, da barriga, do abdômen, que vai crescendo, a gente vai botando um pouco mais para conseguir manter aquele peso. Com isso, consequentemente, vem as dores, né, lombar, gripa, dor, não aguenta, né, por conta do peso mesmo, mas graças a Deus o sinal de que o neném está crescendo, né, está bem, está evoluindo. E com isso, a gente entra com a atuação do fisioterapeuta. O fisioterapeuta tem a finalidade de ajudar o corpo como um todo. Então, a gente vai ajudar na questão músculo-esquelética, né? Os músculos vão ficando realmente mais enfraquecidos em algumas regiões. Questão de ligamento, então, o joelho acaba tendo uma hiperextensão, porque joga o corpo para frente. Nós ajudamos também em questão de respiração, porque como o bebê vai crescendo, né, aquele aumento do útero, vai comprimindo o diafragma, que é o músculo responsável pela respiração, então acaba comprimindo, a respiração fica mais curtinha, né, a gente se sente mais cansada, com mais facilidade. Então, a fisioterapia a gente consegue atuar, abordar todos esses âmbitos, né? Eu faço atendimento de gestantes, né, durante a gestação, só que eu atendo mais voltado para a parte relacionada ao inchaço, né? Eu trabalho com a drenagem linfática manual. A drenagem, ela é muito, assim, o atendimento com gestantes, ele é um atendimento específico. Por quê? Durante a gestação, nós como profissionais que têm a formação nessa área, tem alguns pontos específicos do corpo que nós não podemos estimular. São pontos que acabam induzindo ao parto. Então, muitas vezes, tem mães que procuram, né, por fisioterapeutas que trabalham com isso, por conta de inchaço, né, que sente ali desconforto na região de pernas, pés, é uma região que costuma inchar bastante, mas tem que tomar muito cuidado, tem que ser um profissional que esteja realmente apto para fazer aquilo, porque dependendo do estímulo pode induzir ao parto, tá? Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto? Em relação às dores, né? O que geralmente sempre chega para mim. As mães sempre têm um desconforto na região da lombar, região de joelho, calcanhar, são articulações que são acometidas por conta do peso mesmo, né? Durante a gestação, as mamães acabam ganhando um pouquinho mais de peso, nem sempre é exorbitante, mas acabam ganhando um pouquinho mais. E tem elas relatam isso, esse desconforto. E aí a gente consegue já ajudar fazendo liberações ou terapias manuais específicas para amenizar esse desconforto. Né? A gente entra com intervenção, seja manualmente, seja com a aplicação do tape, que eu não sei se muitos de vocês conhecem aqui,
O TEP pode usar ele sim antes do parto, né? Não é só uma intervenção que a gente faz após o parto, a gente usa antes com outras finalidades, tá? Ele tem a intenção de dar uma sustentação maior, né? Já segura um pouquinho mais, contém ali principalmente a região da lombar, região da cervical também, a tensão. Antes do neném nascer, é mais por conta de tensão mesmo, né? O estresse, a ansiedade, tudo isso acaba ocasionando uma tensão do trapézio, toda essa questão da musculatura dos ombros. Então, a gente consegue entrar também com a terapia, né? Já consegue liberar, fazer a aplicação de taping também, ajudando as questões respiratórias. Então, a gente consegue abordar bastante âmbito aí dentro da fisioterapia. A fisioterapia entra como vários outros profissionais que auxiliam durante a gestação, mas a gente consegue solucionar bastante queixa. No parto, muitas mães às vezes tendem a optar, né, pelo parto normal, mas isso é uma coisa assim, mais relacionada com o médico, né? Essa é uma conversa da mãe com o médico. Tem algumas mães que, infelizmente, acabam não podendo por conta de pressão, são alguns fatores que acabam impedindo isso, né? Então tem que recorrer pela cesárea. E durante esse finalzinho, quando chega ali nas 39 semanas, caso a mãe queira induzir ao parto normal, a gente consegue fazer essa indução também, consegue auxiliar nessa indução, mas caso esteja apta para isso, né? Se não estiver, a gente não vai fazer essa indução, vai só auxiliar com a drenagem linfática mesmo. Em relação ao inchaço, já vai ajudar ao bem-estar, né, da mãe, mas em relação a esses fatores. E aí depois, logo após o pode eu fiquei sabendo que não está podendo dar mais cinta, né? O pessoal está optando mais pela tape. É verdade? Isso, é verdade. Logo após o parto, eu também tenho especialização com o tape, tanto pós-operatório quanto o pós-cirurgia plástica. E aí, o que acontece? O tape, ele nada mais é do que uma fita elástica feita de algodão. Não tem medicamento nenhum, não influencia. Tem mães, às vezes, que durante a gestação, o peso do abdômen, da barriga é muito. A sustentação, ele consegue sustentar. A gente consegue fazer a aplicação do tape para ajudar, para dar um conforto maior ali, antes do neném nascer, né? E já surgiu dúvidas de as mães falarem assim, mas isso não prejudica o crescimento do bebê? Não, a ação do tape ela não é tão profunda para chegar ali em relação ao desenvolvimento da criança, tá? É só um conforto a mais para a mãe mesmo, porque não tem como, é inevitável que o abdômen vai crescer, né? A barriga vai crescer. E logo depois do parto, não são todos os médicos que têm recomendado atualmente, principalmente alguns médicos mais antigos, né, formados há mais tempo, às vezes eles não gostam por questão de não ter conhecimento, né, de não saber a fundo, às vezes pode pensar realmente que é prejudicial, mas não. O taping ele é um auxílio que veio para substituir a cinta. Por quê? A cinta, ela, além de prejudicar em relação à respiração, né, uma compressão que está fazendo ali prejudicar a respiração, e é como se ele fizesse com que a musculatura do abdômen parasse completamente de atuar. A cinta fica presa ali na barriga, então os músculos do abdômen, não precisa fazer nada, já tem a cinta que está segurando tudo aqui. Só que, depois que você tira a cinta, a musculatura demora a entender de que ela tem que começar a agir. Com isso, acaba auxiliando na questão da diástase. Durante a gestação é normal a barriga crescer, então a gente vai ter uma diástase ali natural. O abdômen cresce, então a gente tem um afastamento da musculatura do abdômen. Só que quando o neném nasce, já é natural retornar para o local, tá? Já vai retornando ali, claro que
vai demorando um tempinho, né? Até por isso, por conta que demora 9 meses, o abdômen vai crescendo, mas é algo que vem retornando ao normal. E as mães que fazem o uso da cinta acaba fazendo com que tenha uma diástase patológica, né? Ela já não passa, já não é mais natural e se torna patológica. Por quê? A musculatura do abdômen não trabalha. Então, ela não retorna para o local, porque tem a cinta que está segurando ali, então você tira a cinta, a musculatura está toda flácida. A musculatura não trabalha. Então, por conta disso também, a gente não indica a cinta. Além do mais, a cinta, a compressão que ela faz, acaba como se jogando todos os órgãos para baixo. Então, ela comprime a barriga e tudo que está para baixo, ela empurra. Aperta só a questão da barriga e empurra todos os outros órgãos para baixo. Com isso, acontece muitas vezes de ter bexiga baixa, né? Muitas mães acabam tendo isso durante a gestação, é normal mesmo, ter aí mais vontade de fazer xixi, né? Mas a cinta pode acabar prejudicando nisso e acaba enfraquecendo toda a musculatura do assoalho pélvico, que aí é aquela parte do períneo, né? Aqui na região da bacia, né? E por isso, agora a gente está recomendando o uso do tape. Porque o tape nós fazemos a aplicação e ele já auxilia tanto em relação à sustentação do abdômen, já tira aquela sensação dos órgãos soltos, né? Porque realmente acontece isso logo depois do parto. Você tira o neném dali, fica aquele espaço, né? O corpo não entende que, nossa, saiu, então agora já pode voltar tudo para o lugar. Não é assim rapidinho. Então, o tape ele dá essa sustentação, né? Já auxilia. Em relação ao inchaço abdominal também, já ajuda bastante, né? Funcionamento do intestino, porque às vezes tem muitas mamães que tinham um intestino que funcionava legal ali e durante a gestação acaba ficando um pouquinho mais lento, já ajuda em relação ao intestino também, funcionamento do intestino, e também já evita a diástase patológica, né? A gente deixa ali durante alguns dias específicos. A aplicação do tape é feita no máximo até 5 dias após o parto. Nós fazemos ali, entramos com a intervenção, um atendimento que eu vou a domicílio, né? Faço ali a aplicação. E aí nós deixamos um tempo específico, né, durante a fase ali, inflamatória, para o corpo entender o que está acontecendo, que não tem mais o tempo lá dentro, que já pode começar a retornar para o local. A gente deixa um período específico e após isso eu faço a retirada, nós fazemos a retirada, tem um tempo ali exato que nós fazemos a retirada e aí a musculatura já tem que começar a ser estimulada, ela tem que começar a trabalhar. Entender que não tem nada ali que vai ficar segurando eternamente, vai ficar pressionando ali, comprimindo o abdômen. Às vezes, tem muitas mamães, quando nós fazemos a retirada do tape, elas falam assim, mas eu preciso ir levar o bebê no médico. Aí eu vou no carro e aí o movimento do carro me incomoda. Depois que a gente tirou o tape. Com isso, a gente pode dar uma opção de utilizar a calcinha mais alta. Isso. A gente sempre fala que tem uma compressão de baixa a média, né? Porque se for uma calcinha de compressão muito forte, vai atuar da mesma maneira que a cinta. Então, a gente pede que seja uma calcinha sem costura, de preferência, e que não tenha uma compressão tão forte. Que só para dar um apoio mesmo, para não ter aquele desconforto, né? A gente sempre fala também em relação ao cuidado com a cicatriz, né, caso seja parto cesárea, porque aquela região ali da cicatriz tem que ter um cuidado em relação à higiene, caso vá passar alguma pomada, que deixe mais limpinho, que não passe muito, porque locais que ficam muito úmidos, acabam proliferando bactéria, né? E não é isso que a gente quer que cicatrize e fique sequinho ali naquela região.
Então, a gente sempre auxilia também no cuidado. E tem também, logo após o parto, algumas mamães que relatam em relação ao inchaço da perna, do pé, que persiste, acaba persistindo o inchaço. E por isso a gente também consegue entrar com a intervenção da drenagem linfática, que auxilia bastante, né, em relação a toda a questão do retorno, da circulação sanguínea, a retenção de líquido, então auxilia muito em relação a isso também. Alguém tem outra pergunta? Logo após o parto, tem muitas mulheres que acabam sentindo a queixa ali, que tem parto cesárea, né? Desconforto e acaba restringindo muitos movimentos, né? Sinto muita dor e fica mais tempo sentada, não pratica tanta movimentação. E assim, é uma coisa que a gente sabe que não é confortável, mas que necessita de movimento, né? Porque acaba podendo prejudicar em relação à cicatriz mesmo e toda a questão de musculatura do corpo, né? A gente não vai atrofiar a musculatura. Tudo bem, eu não praticava atividade física nem nada no seu parto. Tá, ok. Não estou falando para você praticar atividade física. Mas o mínimo ali, uma caminhada, né? Alguns exercícios simples que dá para a gente fazer dentro de casa, exercício que pode ajudar em relação à circulação sanguínea também. Então, são todas intervenções que a gente pode estar fazendo dentro de casa que auxiliam, né? Não necessariamente necessita ir até a clínica, até o consultório, até o profissional para solucionar isso. Você acaba também auxiliando em alguma coisa na alimentação ou na estrutura? Pela parte da mama, certa hora da drenagem, você acaba te falando que está aumentando? Assim, acabam falando sim, mas eu particularmente não atuo nessa área. Eu sempre encaminho, né, falo para procurar o profissional, tem alguns profissionais que eu conheço, tem até a Andressa, né? A Andressa já deu algumas vezes também, ela auxilia em relação ao aleitamento, né? Eu sempre falo dela, né? A Mariana, que é outra profissional que está comigo também, ela também é fisioterapeuta, também trabalha nessa parte, né, com atendimentos de gestantes. A Mari, ela também dá aula de pilates. Então, é uma coisa muito interessante durante a gestação, independente qual for a escolha da via de parto, seja cesárea, seja normal, o pilates auxilia em relação à movimentação, alongamento, né, flexibilidade do corpo, porque as alterações durante a gestação são imensas. Então, o corpo ele começa a ter algumas modificações, tanto em relação para a gente conseguir manter o equilíbrio, quanto para o nascimento do bebê, para o crescimento do bebê e para a parte na hora do parto, né, do nascimento. A Mari, além do Pilates, ela também trabalha com laser. Então, nessa parte de cicatrização, a parte de rachaduras, né, dos seios, da mama, ela também consegue auxiliar. Então, eu sempre acabo direcionando para outro profissional. Eu atendo a minha área ali, mas não pego tudo. Eu encaminho para um profissional que realmente saiba ali, tenha estudado para aquilo, para solucionar. Eu acho que é isso. O que a Ana falou então, ela ia dar as dicas. Isso. Em relação ao Pilates, né, ela ia abordar um pouquinho mais em relação ao Pilates. E é mais complementação mesmo, porque a gente acaba atendendo, atuando na mesma área. Dá um pouco de dica, da sua opinião, de começo de gestação, de meio, de fim. Você já falou um pouquinho das principais dicas que chegam até você. A sua recomendação de continuar fazendo alguma coisa Sim. Porque assim, às vezes a mãezinha também vai achar que não pode ter esse recurso, né? Como que eu vou ter uma fisioterapeuta particular? Então, dá uma sugestão do que elas poderiam procurar e o que elas poderiam também continuar fazendo meio doméstico ali, se você quiser dar alguma dica, acho legal também. Sim. Tem fisioterapia, tem nutrição, tem educador físico, enfermeiro. Isso. Aí eu sei que eles às vezes atuam um pouquinho. Eles fazem um trabalho
sim. É multiprofissional. Multiprofissional, mas em relação à abordagem deles, eu não tenho muito conhecimento. Não sei como que eles abordam. E vocês que não são de primeira gestação, tem alguma dúvida, além do que a Nayara já falou agora para nós? Essa dúvida da questão do abdômen, ela está falando mais, né? Alguém está, por exemplo, que nem alguns que não vieram hoje, escreveram para mim que estava com dor no né? A dor na coluna, o desconforto aquelas coisas que já tinham problema ciático, né? Alguma de vocês querem lembrar de alguma coisa? A Bru que está mais no final, né? O que você está sentindo? Então, eu sexta-feira passada eu comecei a sentir aquela contração de treinamento que o pessoal fala. Aí até então, desde o início da minha gestação, eu não enchei nada, tanto que eu engordei coisa de 2 quilos, não foi nem tanto, porque no começo eu fiquei até o quinto mês passando mal, então eu perdi quase 7 quilos. E até então eu engordei só 1,5 kg praticamente, o médico fala. E eu comecei a inchar depois dessa contração de treinamento. É tanto que eu fui começar a inchar hoje, assim, praticamente, porque como eu fico muito tempo em pé, movimentando, eu trabalho no comércio, eu quero trabalhar até o final. Sim. Aí eu movimento muito, então até então nunca inchei nada, e eu comecei a inchar bastante hoje, tanto que hoje eu levantei com um pé gigante. Tênis não serve mais, nem nunca mais serve. Aí tem alguma sugestão, assim? Muito disso pode ser por questão do trabalho, né? Isso é no final da gestação, já é algo normal, mas por questão do trabalho também, por ficar muito tempo na mesma posição, né? Acaba dificultando um pouco em relação ao retorno, tanto do sistema linfático, quanto do sistema circulatório, né? Sanguíneo. Então, o que é interessante? Ter um momentinho ali de tentar manter um pouquinho mais o membro inferior, a perna elevada, né? No período da noite, para deixar um pouquinho mais para cima. A drenagem acaba ajudando um pouquinho, então se você quiser também colocar um pouquinho de água morninha, né? São coisas que já vai auxiliando tanto em relação ao inchaço e ao relaxamento. Né? Já vai acalmando um pouquinho mais. Quando eu chego em casa, eu coloco a água, sal grosso, né, dentro. Aí o meu sofá, agora eu deito ao contrário. Nem sei como faço isso, eu deito ao contrário. Onde a gente apoia, eu coloco os pés. Então aí dá aquela ajuda. Então também com os travesseiros, assim, né? Pra ficar mais apoiado. Sim. Mas só foi essa contração universal. E é super comum também essa dor nos tempos, gente. Fala, ai, Nath, dor na lombar, seja no começo, seja no final da gestação, seja logo após ganhar o bebê, sempre sente esse desconforto. É algo natural. Mas tem movimentações, né? A gente pode ir adequando um pouco mais para não sobrecarregar, né? A coluna. Tem alguns exercícios também que a gente pode fazer, mesmo durante a gestação, né? Claro que nada que abuse muito, né? Nada mirabolante, de virar no chão. São exercícios simples. Meu Deus, eu deitei no chão fazer um vídeo ontem. Foi difícil para levantar? Foi, precisei de 3. Imagina. É que ele foi fazer um vídeo na loja e tinha uma parte que tinha que deitar no chão. Aí ela, você não vai, mas eu não consigo. Deitei lá, me joguei, mas pra levantar foi meio difícil. Pra levantar, vai. O pior é que assim, a maioria das mães ficam assim, não, mas eu tô super bem, consigo fazer tudo. Mas você tem um peso, você tem um abdômen, por favor. Você não vai conseguir com facilidade. Você pensa assim, mas antes eu fazia isso por fácil, tá ok, mas antes eu não tinha aquela criança, aquele peso. Então, acaba perdendo um pouquinho a noção ali, tanto em relação à gravidade, né? Então, a gente às vezes pensa assim, mas é pertinho, não mas é longe, a barriga já puxa ele para baixo. Então, é coisa de mãe. Só tem que tomar cuidado. Só. E aí, o que acontece muito também? Durante a gestação, tem muitas mamães que se dedicam, né, completamente ali, o neném está crescendo, faz tudo certinho. E logo após o parto,
Eu falo isso porque eu tive bastante contato com isso em relação aos atendimentos que eu fiz a domicílio. Tiveram muitas mamães que têm dificuldade para se encontrar novamente. Então, cuida do neném, esse neném pequeno, quer a todo momento ela cuidar do neném, até porque realmente o neném sempre quer a mãe, né? A mãe que carregou durante 9 meses, a mãe que proveu o alimento para a criança, mas acaba se perdendo um pouquinho, deixa de se cuidar, e aí com isso mexe muito em relação à autoestima. O corpo também já não está como antes, então às vezes se olha no espelho e não reconhece, porque às vezes acabou ganhando muito peso, né? Ou às vezes sempre tem um comentário de alguém que acaba entristecendo, seja em relação à aparência física ou da maneira que deve cuidar da criança. A mãe sempre sabe o que é melhor para o filho. A mãe sempre vai saber, ela é mãe. Ela que gerou ali a criança. E acaba tendo dificuldade também em relação a deixar aos familiares ajudarem, né? Às vezes não come direito, ou não tive nem tempo de escovar os dentes, pentear o cabelo hoje, porque eu estava sozinha. Tá ok, se é uma mãe que acaba tendo que ficar sozinha com a criança durante o dia, realmente é mais difícil. Mas se tem pessoas ao redor ali, uma rede de apoio que pode auxiliar, a gente sempre fala para deixar, né, ajudar um pouquinho, até mesmo a mãe, porque se a mãe estiver bem, ela vai cuidar bem da criança, né, se ela teve um tempinho ali para conseguir almoçar, teve um tempo para tomar um banho, lavar o cabelo, tudo isso auxilia tanto em relação ao bem-estar, à autoestima e dá um ânimo maior, né, para a mãe. Então a gente sempre acaba recomendando isso, de que tenha uma rede de apoio com quem ela possa contar e que deixe também essa rede de apoio auxiliar, né? Porque não é um período ali que também está tendo questão de hormônios, tudo difícil, e aí tem a cicatriz, tem a questão do corpo, então a gente pede para realmente deixar as pessoas ajudarem, né? Não tentar fazer negócio próprio, fazer tudo sozinha, e dar uma de Mulher Maravilha, porque Mulher Maravilha também fica fraca. Acho que é isso, tá? Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Pode falar. Devido à gravidez, ela acabou aqui no país, vai ser afastada do trabalho com trombose. Ela poderia fazer alguma coisa depois do parto? A trombose é uma coisa que a gente acaba não podendo entrar com tantas abordagens. Por quê? A drenagem seria uma coisa que faria muito bem, né? Tanto em relação ao sistema circulatório, já se incharia bastante. Porém, o que acontece? Tendo trombos, né, aqueles coágulos de sangue ali na região, pode acontecer de a gente locomover, né, deslocar ali aquele trombo. Então, acaba sendo um pouquinho mais perigoso em relação à drenagem linfática. Mas todas essas indicações de repouso, de tentar manter um pouquinho mais o membro inferior, a perna mais erguidinha, né, um pouquinho mais para cima, não passar muito tempo na mesma posição, então muito tempo em pé, ou muito tempo sentada também é uma coisa que não é tão legal. Seria interessante também exercícios calistênicos, então movimento de circulação das mãos, circulação dos pés, pezinho de palhaço de bailarina, são movimentos interessantes. Eu sinto dor de 32 semanas. Estou sentindo muita dor de pé na barriga. Tem algum exercício, algum movimento que possa ajudar a diminuir? Algum exercício em específico, não. O que daria para fazer seria tentar fazer uma sustentação ali, né? Então, tentar usar pelo menos a calcinha, né?
que vai dar um apoio melhor ali, ou então o peito também acaba auxiliando, né? Mas isso é uma coisa que é normal. É isso que esse pezinho é normal. Ah, Otávio, você tinha pedido para falar um pouco também em relação à medicina, né? Isso do nascimento. Uma coisa que é bem legal também, que a gente sempre abordar com as mães, é em relação ao estímulo do neném, né? Logo depois que nasce, logo nos primeiros meses mesmo, segundo, terceiro mês, tem muitas mães que acabam deixando no bercinho, deixando no carrinho e não estimulam a criança, né? E a criança precisa desse estímulo para poder evoluindo, né? Cócoras, gatinho, engatinhar, evoluir para andar, né? Enfim. Então é bem interessante, desde os primeiros meses, a gente estimular, seja uma ou duas vezes no dia, deixar a criança um pouquinho mais de bruços, né? A gente hoje em dia é mais ou menos o que é um time. Deixar a criança de bruço, estímulo sensorial, né? Mexer com um brinquedinho ali, já estimula também em relação à visão, à audição. Então, são estímulos que a gente fala para a mãe sempre dar uma atençãozinha maior também, né? Não deixar sempre ali no carrinho, no bercinho. A mãe acaba tendo que dar esses estímulos para a criança evoluir. Quando a criança estimula sozinha. Já são crianças evoluídas. Ela já roda sozinha no berço. Eu ponho ela assim, quando eu vou ver, ela já tá atravessada. Não acredito. Já tenta, fica levantando o pescocinho. Então, isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. Esse estímulo do Tankai, né, da gente deixar de barriga para baixo, de brusco, estimula bastante em relação ao fortalecimento, tanto de pescoço, né, cabecinha. Porque às vezes acaba acontecendo, a gente vê de crianças às vezes que já é um pouquinho maior e não tem ainda a sustentação do pescoço. E isso é a mãe que tem que estimular, né? Então deixa ali a criança de bruço, mas sempre sob supervisão, né? Nunca deixar a criança de bruço lá. E tomar banho. Deixar a criança lá deitadinha e fazer outra coisa. Pelo amor de Deus, não. Deixa ela de bruço, faz um estímulo. Nos primeiros meses, primeiro, segundo mês, realmente é desconfortável para a criança, porque você coloca de bruço e ele ainda não tem a atitude de levantar. Então, o que a gente sempre recomenda? Para colocar um travesseirinho ali e deixar a criancinha de bruços e estimulando, conversando, mexendo o brinquedinho. Com isso, ele vai começando a ter um controle maior, tanto de pescoço, depois o controle de tronco, tudo isso já vai evoluindo, mas a criança já vai evoluindo. Eu coloquei poucas vezes de bruço, mais novinha, ela tá com 2 meses, coloquei poucas vezes. Sim. Ela fica bem durinha, ela tem uma firmeza nas pernas, no pescoço. Então, mas isso é um sinal de que ela já está bem desenvolvida, mas ainda assim é sempre bom estimulando, né? Tipo assim, ela já faz. Não, pode estimular. Já vai andar cedíssimo. Também acho. Mais alguma dúvida? Tanto que poderia, pensando em setor mais ou menos 3 meses, porque vai fazer parte da rotina de brincar, né? E é como se tivesse aquele tempinho de brincar. Igual a gente fala da massagem da gengiva, tem massagem da mão, mostrando só o exercício que os pais têm que colocar na rotina, brincar com eles, estimular. Qual que seria? E depois a gente fala que na introdução alimentar, esse raciocínio tem que estar sujeitado. Na introdução alimentar, a gente tem que proceder os raciocínios, né? Sentar. Aí depois disso, depois do pé de bruxo, que horas você poderia já fazer porque na perna a gente pode fazer até com o intestino, né? Deixar eles assim na perninha um pouquinho, fazendo um pouquinho de movimento na perninha. Isso, movimentando a Que é bom pro perninha. intestino também. Flexionando, descendendo, já ajuda tanto em relação ao funcionamento do intestino e cólica, gases. Porque quando a criança está com cólica, ela recolhe a perninha, né? Sente muita dor, recolhe a perninha. Fazer uma massagenzinha abdominal ali já vai ajudar a soltar esses gases e a atividade cólica. A partir de quanto tempo? Depois, qual que é o normal dele sentado, ele ficar bonitinho sentado? Mais ou menos, tem que pensar que bem perto da introdução alimentar.
gatinho e aí a sustentação vai sentar. Gatinho antes de sentar totalmente ficado. Isso. Então, do engatinhar, você fala mais ou menos 4 meses, começa a ficar isso. A partir do quinto ali, os 6 meses, é um período que a gente já sabe que vai estar nessa fase. Por isso, na de verdade, engatinhar. que a orientação, né, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é ficar, né, quem puder ficar no tratamento até 6 meses, inclusive, que a introdução alimentar, né, na maioria dos casos, deveria ser depois dos 6 meses. Né? Exato. Que é quando está totalmente sustentadinho mesmo, né? Essas posições aí. Aí, dependendo do que está acontecendo com essa família, de voltar a trabalhar, aí o médico que vai ajudar vocês a resolver as fases, né, que vai acontecer, se vai antecipar alguma coisa. E aí a parte que a gente não recomenda mais no andador. Sim, isso, tem muito isso também. É uma dúvida frequente em relação ao andador, né? Tem sido muito estudado nos últimos anos. O andador é algo sim que tem auxiliado, porém, o que acontece? Tem muitas mães que colocam no andador e deixam. Aí a criança fala, anda para um lado, anda para o outro. Isso é bom, porque a criança consegue se movimentar, consegue ver o que está acontecendo, mas não está tendo estímulo nenhum em relação à perninha, à sustentação, à firmeza, ao equilíbrio. Então a criança acaba tendo dificuldade para conseguir andar, né? Para evoluir para a fase do andar. Então a gente não é muito apto à recomendação de andadores, não. Tá? O normal, assim, que a gente pede, se caso a família tenha disponibilidade, é esses estímulos, tanto em relação ao deitado de bruço, estimular, estímulo sensorial é muito importante também. Então, às vezes, a criança está deitadinha ali, encostada no travesseirinho, pode estimular o pezinho dela, né, com algo diferente, um algodãozinho, uns grãozinhos de feijão. São estímulos que a criança consegue evoluir já em relação ao tato também, tanto mão, pé. E aí do andador a gente acaba não recomendando, não. É uma opção, né? Às vezes para deixar ali a criança e conseguir fazer alguma outra coisa, mas não é algo benéfico, né? Então estimula a perna da criança andar, ter essa autonomia. Náia, quando eles já estão querendo levantar, sentadinho lá na sala, eles começam a apoiar no sofá, acabam começando a querer fazer a caminhadinha sem até de lado, né? Aí a recomendação, quando até um familiar vem, né, a recomendação é embaixo do axilo, né? Se for segurar eles um pouquinho, vai segurar assim. Isso, exatamente. A recomendação é sempre essa, sempre abaixo da axila. Por quê? Tem muita gente que fica ruim às vezes que a criança vai andar, vou ajudar aqui a andar, e a criança assim, né? O braço para cima. E isso acaba prejudicando a articulação nos ombros. É perigoso até mesmo acontecer uma luxação, né? Machucar realmente a criança. Então, toda vez que for ter o contato, a gente sempre recomenda abaixo da axila. Minha tia, ela pegava o pano, aí ela colocava assim, né, e segurava, tipo, punhava assim, segurava e deixava a criança solta. Pra ir andando, ela só controlava com o pano, segurando. Tem que tomar um cuidado também, assim. Tudo que não estiver anatomicamente, né, acaba deslocando muito o ombro para cima, são coisas que a gente tem que tomar um cuidado maior. Até mesmo por questão da criança ser mais molinha ali, maleável, né? Então pode ter uma facilidade a machucar mais rápido. Deixa eu perguntar, ela, tem hora que ela só dorme na cadeirinha, no bebê conforto. Tem algum problema futuramente, assim, tipo, tem hora que eu ponho ela pra dormir no berço, ela começa a acordar. Aí eu ponho ela na cadeirinha, deixo ela agora uma madrugada toda na cadeirinha. A criança acaba se sentindo mais confortável, né? Fica mais cuidinha. Isso, fica mais como se estivesse na barriga da mãe, né? Ela tá toda encolhidinha ali. Não é algo que a gente fala que eu diria para deixar por muito tempo, tá? Eu sei que a
criança dorme, agora pra mexer. Deixa dormir, deixa lá, mas ficar intercalando, né? Levar um pouquinho pro berço, ver se tem algum paninho, às vezes, que acaba acalmando mais ela, ou você tem a disponibilidade de ficar ali um pouquinho com a criança, Só ajudando, depois que os outros dormem. mas a princípio a gente não recomendaria deixar por muito tempo, não. Tá? Acaba prejudicando um pouquinho em relação à Também até o coluna. pescoço também, né? Que ele fica assim Isso, meio. exato. Exatamente. Tanto coluna, pescoço. Seria interessante deixar por longos períodos. Tá? Tá ouvindo, né? Tá ouvindo, né? Vai dormir no berço. Começa a acostumar. Pergunto que vocês têm alguma dúvida. Eu ia falar, por exemplo, se você puder dar alguns sinais tanto da mulher quanto da criança, que elas precisam realmente procurar uma fisioterapia. Porque, por exemplo, tudo que você falou, a gente gostaria, todo mundo, né? Eu mesmo gostaria de estar com você toda semana. Eu precisava, né? Mas tenta dar alguns sinaizinhos. Ó, mãe, quando você vai perceber isso, você tem que se pôr no rosto, né? Vai no profissional para ele avaliar isso. Né? E na criança também, se puder dar, porque o que a gente tem falado, né? A gente está falando de uma criança normal ali, né? Claro que tem sinaizinhos que às vezes a criança não está totalmente normal. Uma das coisas que a gente vai observar é quando começa a murchar. É uma das coisas que a gente vai também perceber um pezinho, alguma coisa que é joelhinho, pode ter pezinho torto, essas coisas aí, é sinal também. Aí, lógico, às vezes o pediatra, a gente deveria, né, se Deus quiser, mais pediatra para ter tempo da gente falar de tudo com esse médico pediatra, né, para ele observar tudo. Porque ele vai ser o que vai indicar, ó, agora, ó, você tá, mãe, você está precisando fazer uma avaliação de fisioterapia. Agora em fonoaudiologia, né? Só tenta lembrar da sua experiência, né, alguns sinais que a gente deveria, que mãe, né, nessa fase de gestação, de pós, né, de puerpério, até quando essa mãe ainda não colocaria, às vezes a lactação dura 2 anos, né? Então, se você tiver alguma sugestão, né, de sinais que ela precisa procurar um profissional. Em relação ao andador, ele é prejudicial à perna da neném? Porque como ele prende aqui, querendo ou não, ela fica com a perna aberta, né? E agora se ela for andar assim sozinha, ela já fica mais com as perninhas, né? Exatamente por esse motivo, assim, um dos, né, de que a gente não recomenda o andador. Tanto por questão da compressão, né, onde a criança vai ficar ali, colocar todo o peso dela, e da perna também, que a perna não vai ficar no formato anatômico, né? Tanto vai ficar fraca, né? É uma musculatura que não vai ser estimulada, porque a criança tem um andador ali que está sustentando ela, então ela só vai dando os passinhos, né? Não vai estimular a força da perna mesmo em si, e o jeito que a perna fica posicionada também não é interessante, então acaba prejudicando. E aí, em relação ao que a Clara falou, durante a gestação, tem alguns sinais, né, que são anormalidades que a gente fala para realmente procurar um médico, né, ou um postinho de saúde. Então, caso tenham dores discrepantes, né, não é normal, é lógico que tem essa sensação de pernas inchadas, de dor na região lombar, mas dores muito fortes e intensas em relação à questão abdominal, coloração da perna também, às vezes se a perna estiver ficando um pouquinho mais roxa, não é algo que é normal também, então a gente já recomendaria já procurar um BS, um postinho. No pós-parto, a gente sempre fala também para a mãe, caso é normal ter ali o sangramento, né? Logo após o bebê nascer, mas
Caso seja um curso muito intenso, a gente pede para entrar em contato, né, procurar um médico ou um postinho de saúde. E a criança também. Como a gente falou sobre o estímulo, né, de deixar de bruço em relação ao time, sempre, pelo menos até uns 5 meses, no mínimo 6 meses, a criança, no máximo, né, a criança já tem que estar tendo esse controle de tronco, né, de pescoço. Então, caso não tenha, a gente também pede para procurar um médico para conseguir ver o que está acontecendo, dar um diagnóstico de certeza. Não, seria correndo essa parte da hidroginástica, né? Assim, a hidroginástica seria mais preventivo? Quem conseguisse fazer um pouco de exercício ginástica? Sim, é uma. Pela sua mãe, né? É uma condição interessante, sim, ela é preventiva. Os exercícios embaixo da água, eles não causam tanto impacto, né? Então, conseguiria fazer com mais facilidade, mas é uma opção, né? Caso tenha disponibilidade, é muito bom também. É como o Pilates. O Pilates também é uma opção, mas assim, não que seja regra. E mamãe, vocês que têm vontade de esperar o trabalho do parto, né? Se vocês querem perguntar alguma coisinha para ela, ela pode dar alguma diquinha, alguma coisa. A respeito do parto normal, né? Vocês passam alguma recomendação, algum exercício, né? Pra gente vai se preparando. Assim, a gente acaba, tem exercícios físicos que são recomendados, porém, é sempre assistido por um profissional, né? Então, tem ali alguns exercícios que daria para fazer com uma bola, né? De cócoras, mas a gente sempre pede para que seja sob supervisão, né? Não sozinho, mas tem sim alguns exercícios que daria para fazer para ajudar a estimular. Eu passo lá na loja e pelo amor de Deus, não agacha, eu fico assim, gente do céu. Mas você vai tentar? Eu quero tentar normal. Aí eu faço de tudo. Só faço esses exercícios doidos, né? Mas alguns eu vejo na internet, assim, que não, né? Não chega muito. Não causa muito Porque querendo ou não também, dependendo se a gente agacha muito, sente dor no pé da barriga. Exato, perigoso até lesionado. Aí como meu marido fica comigo no período da noite, aí ele me auxilia, às vezes, né? Pra fazer alguma coisa apoiado na cama, e tem que agachar, ele me auxilia pra levantar. É assim que a gente tá tentando, porque é difícil, né? Ser sozinha ali. Não é nem recomenda. Assim, sempre assistido por um profissional, mas caso esteja em casa sozinha também, às vezes tá deita lá no chão e tem que levantar. Aí tem que. É isso. E você já queria, já, desde o início. Não, eu era pra ser cesárea. Pra fazer a ligatura, né? Aí eu fui pelo umbigo no outro dia. Porque ela eu ia seguir 7 horas. O mais rápido foi ela e eu fui por último. A foi um pouco mais difícil. A primeira eu fiquei. A minha primeira, Geralmente eu fiquei 12 horas, né? Aí a segunda também, eu fiquei 3 dias. Mas acaba aí eu fui pro hospital. Aí eles não queriam internar. Exato, já Eu acho que ela não quer nada. Aí eu voltei de novo, me internada. Aí fui internar. Eu cheguei 5 e pouco da tarde. Aí o menino de 4 foi até o dia. Aí o menino tava de volta. E aí, na quarta-feira de noite, eu já estava sabendo que ia ser o que eu contei. E aí, esse dia, foi rápido. Aí no terceiro dia eu fui
Aí, às vezes acontece de mães que tentam também, mas o a criança não quer, O menino isso, né? Não é só a cabeça da mãe. Mas é bem gostoso. Aí liguei pra fulano. Eu não sou mãe. Várias experiências. E agora eu não tenho um quarto. Aí ela não Tô tem tentando me preparar mais, sabe? Que nem o primeiro eu fiquei muito nervosa. Eu queria que nascesse ela e logo. o Bel. É uma coisa que acaba atrapalhando, né? A tensão, o nervosismo, a ansiedade, a respiração que você tem que controlar na hora. E agora, nessa segunda gestação, eu tô preparando bastante minha mente pra mim, assim, sentir mais o parto, sabe? Aproveitar o momento. E, assim, me entregar mais. Não poder me entregar no primeiro, mas, assim, vivenciar mais. Né? Porque é incrível. Quem tem o desejo de ter um parto normal, tem o que é. Não é fácil, eu falo pra vocês, não é fácil, é difícil, mas é muito bom. É muito gostoso. E é gostoso também ter essa experiência, né? A respeito do puerpério, falam que é muito difícil, né? As primeiras semanas. Eu já tive amigas que nem deixavam a cabeça, não pode fazer nada, nem sair da porta do quarto se elas tinham vontade. Tem alguma coisa que dá pra gente estar fazendo assim? Porque querendo ou não, a gente sabe que o neném depende totalmente da gente. Mas a gente também não pode se deixar pra gente não ficar com esse sentimento, né? É tanto que quando ela ganhou o neném, eu falei pra ela me avisar, porque eu fiquei sabendo que era difícil. Menina, ela mandava áudio chorando pra mim. Gente, fala que é muito difícil. É que assim, a gente fala também tanto em relação ao apoio, né? Que a gente tem dentro de casa. Às vezes a mãe, a sogra, ou o pai da criança. Toda essa ajuda é bem-vinda. Aí ela tem a mãe dela que a auxiliava, mas na cabeça ela tinha atenção, mas ao mesmo tempo ela se sentia muito sozinha. Exato. É assim, ó, você pensa assim, eu tenho que ficar 24 horas ali com meu filho, mas ao mesmo tempo você vai se será que eu tenho boa o suficiente? Será que eu sou Ela não deixava o marido maneira? dela ficar com a criança. De jeito nenhum. Menina, ele pegava o neném. É uma das opções, terapia. Aí ele falava assim pra ela, pode dormir. Aí ela pegava, ela disse que não conseguia dormir. Não relaxa. Não. A confiança 100%, né? Eu falei assim, ai meu Deus, pra vocês. Mas não, é muito complicado. Tem alguma coisa que. Porque falam que os exercícios nos acalma, auxilia bastante. Sim. É assim, ó, quando a gente acaba recomendando assim, fazer pelo menos uma caminhadinha, né? Um momento ali que você sabe que a criança dorme, um momentinho da manhã ali, ela tem um soninho, é sempre assim, mas você sabe, 10 horas da manhã eu tiro o cochilo ali de 30, 20 minutos. Então esse momento é o tempo de você aproveitar. Às vezes, eu quero tomar um banho e escutar uma música que eu gosto, ou sair para caminhar um pouquinho. São períodos que você pode ter ali uma distração, se cuidar para você conseguir cuidar da criança. E depois que a gente tem bebê, o nosso banho é correndo. Exato. Gato, né? Exatamente. Então são coisas que a gente fala que pode mudar no dia a dia. Eu ainda falei pra ela, né? Que eu gosto bastante de ver vídeo no YouTube, ainda assim. Aí eu falei pra ela, leva o neném, vai dar uma volta no quarteirão, coloca no carrinho, né? Porque às vezes ninguém vai chegar e falar que é possível, né? Deixa eu pegar aqui, pela cama, né? E vai dar uma caminhada, porque não sai a cabeça da gente, né? Com certeza. A rotina de casa já é muito sufocante, né? Exato. É uma pressão muito grande. Exatamente. E aí você vê pessoas diferentes, né? Movimento, não fica só ali, né? Naquele Naquele chato. Isso acaba não fazendo bem para a criança, né? Ficar ali totalmente antissocial, naquele mundinho, então a criança acaba tendo depois dificuldade para a socialização, né? Estranha todo mundo. E exato. Estranha, né? Eu era assim com a minha primeira. Foi educado bem, né? Eu era assim com a minha primeira, não deixava ela nem brincar na terra. Eu morava num bairro que não tinha muito barro, né? Era mais asfalto. Aí
Aí quando eu voltei pro bairro de onde que eu sempre morei, né, minha tia falava, deixa a menina pegar de corpos, deixa ela brincar de barro, deixa ela fazer o que ela E a quiser. criança gosta, né? Deixa, agora meus outros tomam até banho lá em casa, né? E já nem liga, Já nem deixa. fiz mais. Antes era muito fresca com eles, agora eu falo, ah, vai lá brincar. Conforme até fácil, É deixa. difícil também como é a primeira experiência. É. A primeira experiência. Tudo, aham. A mãe quer ficar com criança, quer proteger. É complicado. Também acaba entendendo o lado da mãe. Mas é difícil achar que criança, né? Quem chegava na rua em casa, não deixava nem Eu falo assim, antigamente as crianças tinham mais saúde que a gente tinha, né? Aí esse documentário também fala assim, gente, o meu filho comia até piton, gente. Muito, gente. Não tinha tanta coisa que hoje em dia tem. Ela tinha cuidado, tava na minha terra. Vixe, Eu adorava essa Mary Jane. Eu não podia deixar a porta do banheiro aberta porque eu tava lá com o jardim, assim. Alguém perguntava, onde que a banheira tá? Tá aí, tá na sala, tá isso aqui, e eu tô correndo pro banheiro. Puxando. Sim, sempre tem um. Mas é bom assim, né? Exato. Aí já fica preocupada. É melhor que esteja brincando. Aí fala, vai ficar pra criar, né? Aí eu falo, ai meu Deus do céu, mas você já não tinha, mas depois. Aí quando você. O Durex fica silencioso, né? Quando ele tá muito quieto, eu vou olhar e falar na tela. É preocupante. Pega Ficou quieto. fotinho, joga Vai na ver que tá fazendo arte. Às vezes na Pegasus também. Como ele é muito pequenininho, né? Tem algum jeito que é mais confortável pro neném? Como é meu primeiro neném, a gente tem mais ou menos a noção, né? Mas não tem totalmente. A gente sempre induz, Bruna, a gente sempre induz a sustentar um pouquinho mais sozinho, né? Pegar assim, né? Que já pega no pescocinho. Isso, dá uma sustentação maior. Mas em relação a isso, a gente fala que é uma idade, né? O pescocinho que é mais sensível, não tem tanto controle, então é mais sustentação da cabecinha. Bom, você chegou a fazer alguma coisa? Não, eu fiquei de cama quase mais de um mês. Eu fiquei só deitada, só, mas eu tive complicação na minha cesárea. Eu tive queloide. Aí nos pontos demorou quase 2 meses para fechar. Mas você já tinha. Nunca feito tive alguma cirurgia? queloide, não. Mas eu tive no parto, nos pontos. Ficou quase um dedinho assim, com um buraquinho aqui atrás. Se colocasse em cotonete, já saía. Sério? Arrancou os pontos e continua aberto. Aí tinha que ficar comprimindo, que saía um pus igual quando você espreme carne. E passando remédio. Foi fechar lá por uns 2 meses e meio, 3 meses. Aí eu só ficava na cama só, ficava com o corpo perto, não queria ver ninguém, só ficava na minha cama. No quarto, fechado. Meu marido ajudou muito, ele trocava, mas como eu tinha muita dor no ponto porque não tinha fechado, eu só ficava deitada só. Era deitada e eu ia ter uma foto com o peito assim caído e a criança lá. Não acredito. E depois pra você voltar, tipo, começar a andar de novo, movimentar? Ele voltou a trabalhar, eu tive que me virar, né? Mas já tinha melhorado? Já tinha Mais cicatrizado? ou menos. Mas como eu morava mais minha mãe na outra, então ela me auxiliava bastante. Bom quando tem apoio, né? Exatamente. A importância da rede de apoio. E eu deixava, quem quisesse ficar. E a me recusar nada. Recusar ajuda, né? Ajuda sempre é bem-vinda. Pode vir do Japão. Bom, mais alguém tem alguma dúvida, alguma experiência? Dani, é a primeira gestação? Primeira, né? Primeira, Gabi, e aqui você, Gabi, não aconteceu nada? A primeira, e a segunda, a terceira? Segunda. E você, Laura? Mas você tem mais velha, né? Você teve alguma experiência? Acho que você
Nossa, eu aqui depois a gente vai ter outra coisa para conversar. Você já é primeiro, né? Primeiro, você, tá? Tem alguma coisa para compartilhar que aconteceu com você? Não quer perguntar? Jéssica, Jéssica. Você tem a terceira gestação, né? Mas, além de então, mas essa dúvida que vocês tiveram, vocês estão também passando no pré-natal, né? Das famílias, está sempre mesmo. Na verdade, ele é conhecido.